Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu tô gravando aqui esse vídeo. O nosso estudo de hoje ele vai ser dividido em duas partes, tá? Uma parte hoje e uma parte semana que vem, porque nós estamos em quarentena pelo menos até o dia 22, de acordo com a decisão do governo. Então, enquanto a gente estiver em casa, os nossos estudos serão por vídeo, enfim, né? Ou eu mando vídeo pra vocês, como eu fiz semana passada de outra pessoa, enfim. O texto que nós vamos falar hoje tá em Neemias capítulo 4. A gente vai ler do verso 1 até o verso 14, tá? Eu vou deixar para vocês lerem, porque como é um trecho grande, senão eu vou ocupar muito tempo do vídeo lendo a passagem. Então eu vou deixar para vocês lerem, para vocês entenderem o que eu tô falando, tá? O livro de Neemias, ele é o livro que conta a história da reconstrução dos muros de Jerusalém, né? Fisicamente é isso que está acontecendo, mas o livro de Neemias, ele nos traz estratégias para algo que nós vivemos que se chama batalha espiritual, tá? Quando a gente fala de batalha espiritual, a gente não tá falando só de impor a mão na cabeça de alguém, de expulsar um demônio, de fazer um trabalho de libertação. A batalha espiritual, a gente vive essa batalha espiritual todos os dias. Não é só o outro que veio que professa uma outra fé, ou que dentro do que a Bíblia nos mostra, né? Dentro do que a gente conhece, a batalha espiritual, ela é constante, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E muitas coisas da batalha espiritual, pessoal nossa, se é pessoal é nossa, né? Nossa, ela ocorre aqui dentro da mente. Por isso que Paulo fala numa das cartas dele o seguinte: renovai a vossa mente. Então, Paulo, por diversas vezes, ele vai falando, né? Pra gente renovar a nossa mente, pra gente pensar naquilo que é bom, que é agradável, que é do alto, né? E nesses versos de 1 a 15, conta, faz uma explicação, né? A Bíblia traz uma explicação de uma parte onde os inimigos de Neemias escutaram da construção dos muros, né? Tanto que o primeiro verso fala assim, ó: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, tá? Então o muro aqui, ele representa a restauração, né? É uma restauração, é uma obra de Deus, né? Então o Neemias estava preocupado em fazer a obra. Ele não estava preocupado com fulano, com ciclano, ele estava preocupado em fazer a obra, né? E aí diz o seguinte, que quando Sambalate ouviu que o muro estava sendo reedificado, que ele ficou com ira, que ele ficou com raiva, né? E ele escarneceu dos judeus. Então, assim, ele tirou vantagem, ele contou, ele fez chacota, né? Então, assim, quantas vezes nós estamos empenhados em fazer algo que o Senhor colocou no nosso coração e surgem pessoas no nosso caminho que dizem pra nós assim: nossa, mas esse seu Deus aí, qual é que é, né? Qual é o propósito desse seu Deus em deixar 10 mil pessoas, 20 mil pessoas infectadas com coronavírus? Onde que tá o seu Deus agora que você perdeu o seu emprego? Aonde que tá o seu Deus agora que seu filho ou que sua filha faleceu? Aonde que está o seu Deus agora que o seu marido te abandonou, que a sua esposa te abandonou, que você está fraco? Onde está o seu Deus? Né? Então são essas vozes que trazem para nós desesperança, que trazem para nós angústia. Isso faz parte da batalha espiritual, né? Trazendo para o plano espiritual a história de Neemias nesse capítulo e no livro todo. Dá pra gente fazer um paralelo, trazendo isso pro nosso plano espiritual. O que acontece? Muitas vezes a gente tá empenhado em fazer algo que Deus nos colocou no coração, seja pela conversão de alguém, seja para pregar o evangelho, seja para jejuar. O período de jejum é um período de batalha espiritual muito grande, e isso é normal, tá? Porque a gente tá jejuando para matar a nossa carne, e para que o Espírito de Deus, para que a gente ouça melhor o Espírito de Deus, né? O jejum não é barganha com Deus, o jejum não é troca. Ah, eu faço jejum para Jesus me abençoar. Não é assim que funciona. E eu também não vou entrar nesse assunto aqui, senão vai ficar uns 2 dias a gente falando, tá?
Então, assim, muitas vezes a gente está empenhado em fazer algo para Deus e a gente ouve vozes de pessoas que são muito próximas a nós. Às vezes é o nosso marido que não é convertido, às vezes é o nosso filho que não é convertido, às vezes são vizinhos, às vezes são os nossos filhos, enfim, nossos pais. E aí o que acontece? A gente muitas vezes desanima, porque a gente fala assim, pô, eu tô tentando fazer a coisa certa, eu tô tentando ir no caminho certo, e as pessoas só me criticam. Se você ler, e eu espero que vocês leiam até o capítulo 14, pode ler tudo, mas o restante a gente vai falar semana que vem, você vai ver o seguinte, que lá no capítulo, deixa eu ver, lá no capítulo 7 diz assim, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Mais uma vez. Perceba que a construção continuou sendo feita. Ela continuou sendo feita, Neemias continuou trabalhando e eles continuaram escarnecendo, e eles continuaram bravos, porque eles eram inimigos da obra de Deus, eles eram inimigos daquilo que Neemias estava fazendo, né? E aí, no capítulo 9, diz o seguinte, porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles dia e noite. Então assim, Neemias viu que a coisa não estava legal. Ele poderia ter xingado, ele poderia ter retrucado, ele poderia ter dado um ataque de histeria, né? Como nós somos mulheres, ter dado chilique. O que Neemias fez? Neemias orou. Gente, eu tenho nesse tempo mais ainda, visto o quanto a oração é poderosa. A oração ela é muito, muito, muito poderosa. E aí diz que Neemias orou como proteção. Ele pediu para Deus, Deus, não tá dando assim não. O senhor pediu para fazer uma obra. Eu creio que foi assim, tá? Aqui não tá dizendo essas palavras, mas eu creio que Neemias falou assim, Deus, eu tô empenhado em fazer a obra. Eu tô aqui trabalhando, só que assim, eu preciso da tua mão, eu preciso da tua intervenção, né? E diz o seguinte, que pusemos guarda contra eles dia e noite. Então, o que é pôr guarda? Trazendo para a parte espiritual. É guardar, é vigiar. Então, assim, algumas de vocês já me ouviram falar isso, né? Às vezes a gente tá lavando uma louça, a gente tá ali louvando, ou então, sei lá, tá alegre, tá feliz, tal. De repente, vem um pensamento assim, ó, você tá sem dinheiro. Puf, parece que a gente murcha, né? Ok, eu tô sem dinheiro, mas a palavra diz o quê? Que o justo não mendigará um pão. Então, o básico, aquilo que é para minha sobrevivência, aquilo que é necessário, Deus não vai deixar faltar. Então, assim, Neemias conhecia o Deus que ele servia, ele conhecia a palavra de Deus e ele conhecia a obra que ele estava fazendo. Então, eu creio que, assim, por algumas vezes Neemias ficou temeroso, mas ele não cedeu, ele continuou. E ele redobrou a atenção. Ele redobrou a atenção. E aí, mais pra frente, diz o seguinte. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, lá no versículo 14. E pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Nessa época, o que acontecia? Neemias tinha uma equipe que estava ali com ele construindo esses muros. E quem estava construindo os muros com eles eram homens. Os homens estavam ali com eles, né? Com Neemias. E aí o que ele falou para os homens? Olha, guarda a sua casa. Guarda a sua casa. Então, assim, quando a gente... O assunto batalha espiritual, ele é muito amplo. Ele tem muito detalhe, muita coisa. Mas eu quero me atentar hoje para o seguinte. Não esperem que nós, sendo servos e servas do Senhor, que a gente não vai ter problema, que a gente não vai ter batalha, que a gente não vai ter que orar mais, que jejuar mais, porque a palavra do Senhor diz que o reino celestial é onde a gente vai ter paz e sossego, tá? Eu vou cortar esse vídeo e aí no próximo eu finalizo, tá bom?